E né? como que o povo persa vê isso e traz para si essa, essa luta dos povos árabes? Como é que foi essa solidariedade da região? O que significa isso? Então, com a derrota do panarabismo, com a derrota do nacionalismo árabe, o Irã, em outras condições, né, ele substitui como um ator principal de resistência contra o domínio ocidental na região. Então, ele vai substituir o nacionalismo árabe como a grande estratégia, né, de enfrentamento de resistência. E aí, com isso, não tem, a grande estratégia iraniana não tem, como eu disse, a ver com etnia, tem a ver com uma visão de mundo, aí sim, uma dimensão mais religiosa. Uhum. Mas uma dimensão anti-imperialista da religião, né? Então, a ideia é que o Irã precisa se portar como condutor, né, do mundo muçulmano para sua libertação contra o grande Satã ocidental. Essa é a ideia. E aí começa a articular, não só com os xiitas, né? Não é exclusivista. Então, assim, o Soleimani, né, que é um Marte, né, foi morto pelo imperialismo, ele articulou uma estratégia militar para isso, que era você construir o eixo da resistência, né, que envolvia tanto o Irã, mas envolvia também as brigadas xiitas, né, e de várias outras organizações no Iraque. Você envolveu o Hezbollah no Líbano, você envolvia o governo sírio, né, de Bashar al-Assad, você envolve os iemitas, os Houthis, né, Houthis, que fazem parte dessa... e envolve, inclusive, o Hamas. Envolve, inclusive, o Hamas na Palestina, que não é xiita, é sunita, inclusive. Né? Diferente do Hezbollah, que é xiita no Líbano. Então, você envolveu esse conjunto de atores para produzir essa resistência contra o imperialismo. Né? Esse é o eixo da Essa é a resistência. visão. Esse é o eixo da resistência. Esse é o eixo da resistência. Que é, vamos dizer assim, a engenharia política prevista pela grande estratégia iraniana de libertação. Então, eles acham que tem de envolver um conjunto, um consórcio de esforços para fazer essa libertação do mundo muçulmano, para além de ser xiita ou não xiita. Né? Envolve, por exemplo, envolvia os seculares do sírios, envolve sunitas também, que tem a dimensão anti-imperialista, no caso do Hamas. Você envolve também xiitas, enfim, você envolve todos aqueles que querem lutar contra o imperialismo na região. Essa dimensão da libertação não tem a ver com a questão de ser árabe, persa, não tem a ver com exatamente uma denominação religiosa do islamismo, é uma questão de unificação de pauta, praticamente. Né? Exatamente. É a unificação para derrotar o Islã, para derrotar o imperialismo, libertar o mundo islâmico do jugo, né? E isso parte, claro, para ser uma estratégia que está em confronto também com a grande estratégia de Israel. O que é Israel, esse corpo estranho no meio desse povo todo do Oriente Médio? Israel, ele é uma expressão, ele foi... claro que você vai ter diferentes versões, né, narrativas, né? E não necessariamente são falsas, assim, mas você tem a criação de um Estado, né, de população judia na região, que é um propósito do sionismo desde o século XIX, né? Então, de você ter um retorno à Palestina e tudo mais. Aí tem vários elementos disso, né? É um retorno mesmo? É um retorno mesmo, né? Porque, assim, o povo judeu já estava espalhado há milênio, né? Pelo mundo, já não tinha... Então, é uma expressão ideológica que serviu aos interesses do Ocidente. Se, então, tem uma ideologia dentro do povo
judeu de retorno à Palestina, né, e construção ideológica disso, que já não é nem o mesmo povo, já não é nem a mesma Palestina, mas tudo bem, vamos desconsiderar isso, mas vamos pegar só o aspecto ideológico, sem ficar fazendo muita juízo de valor disso. Mas você tem, querendo ou não, uma ideologia que favorece os interesses, porque esses judeus são ocidentais, é população ocidental com ideologia ocidental. Então serve aos interesses do Ocidente. E foi visto como uma oportunidade, primeiro pela Inglaterra, França, a própria União Soviética apoiou a criação do Estado de Israel, né? Para você ter ali, vamos dizer assim, uma cabeça de ponte do Ocidente na região, de maneira organizada, estruturada, e, claro, você comunicava com essa grande visão, essa ideologia, né, dessa população judia, ou parte dela, pelo menos, né? Não de toda, porque tem frações dos judeus que não concordam, né? Nem com a criação do Estado de Israel, né? Então, Israel significa isso, significa essa confluência de interesses no Ocidente, né, para condicionar o Oriente Médio, para criar mais uma base de domínio e projeção de poder do Ocidente na região. Primeiro com a Inglaterra e depois com os Estados Unidos. Uhum. Certo. E hoje, como se dá hoje, assim, a grande estratégia de Israel, qual é? Isso é uma coisa que nós temos estudado, que é importante a gente debater e ir decifrando. E como é que a gente faz isso? Faz isso tanto analisando as movimentações, porque a grande estratégia também, P7, é importante a gente conversar sobre isso, às vezes ela está escrita, às vezes não, né? Às vezes ela está subtendida, ela está difusa, né, nas instituições, nas organizações políticas e tal, né? No caso de Israel, você tem de ir decifrando, mas assim, no último período, principalmente no período do Netanyahu, ela está sendo mais vocalizada, né? Então ele vocaliza mais isso. Só que ela é anterior, evidentemente, ela estava presente desde a fundação, que basicamente é a ideia que era defendida principalmente por setores mais ultraconservadores, né, da sociedade israelense, que é Israel construir, né, um controle territorial colonial que partiria do Nilo e chegaria até o Eufrates. O que nós estamos falando? Um domínio territorial que pegaria praticamente metade do Egito, passaria por todo o Sinai, onde hoje é a Palestina, a Jordânia, Síria, Líbano, né? E chegaria até o Iraque. Essa é a conta. Essa é a projeção. Tem que ter o domínio entre esses dois rios. Então, na visão deles, essa é a terra prometida. Esse é, vamos dizer assim, o grande objetivo que está destinado, né, ao povo de Israel. Então, essa é a ideia. Para fazer isso, tem de passar por cima de vários países e de várias estratégias. Então, eles lograram êxito do desmantelamento da estratégia árabe, porque ela era imediata, né? Agora, a ideia, e o Netanyahu vocaliza isso, é que Israel está ameaçado pelo Irã. Por quê? Porque o Irã agora? Porque antes era a Síria. Só que já derrotaram a Síria. E interessante isso, com os discursos mudam. Por isso a gente precisa ir decifrando os discursos, né? Antes, o grande problema era o terrorismo, era o Estado Islâmico, não era? Era. O grande problema. Não falava tanto de Irã, falava do ISIS. Aí o que acontece? O ISIS ganha, porque ganhou o apoio de Israel e dos Estados Unidos à Síria. Aí ele não vira mais problema. O problema vira o Iraque. Desculpa, o Irã. Né? Então, assim, a gente, ao pegar esses episódios,
a gente vai entendendo. O grande problema era o ISIS não fez um ataque a Israel. Não fez um ataque a Israel. Eles eram lá os ultra, né, fundamentalistas e tudo mais, e sim, tinha isso lá, mas nunca atacaram Israel. Nunca atacaram Israel. Sempre atacaram quem? Os postos do nacionalismo árabe. Sempre atacaram as correntes, organizações, governos. É isso. Né? O que você está tateando aí? Como? O que você está tateando aí? Você acha que o ISIS é um braço do Ocidente lá dentro também? Com certeza. Com certeza. Com certeza. O ISIS é uma organização, assim como a Al-Qaeda foi, uma organização construída pelo Ocidente, financiada pelo Ocidente, para criar caos. Para criar caos. E aí nós temos de entender como funciona o modus operandi de Israel, né, do sionismo. Israel é um país pequeno. Israel, ele é um país do tamanho de Sergipe. Uma população de 10 milhões de habitantes, 75% judeus, o resto árabes de outras etnias. Você não tem uma população gigante para ir à guerra. Não é isso? Você não tem. Você não tem um território grande, extenso, para projetar poder. Você, inclusive, poderia ser ocupado de uma maneira bastante rápida por uma outra força, né, externa. Você não tem profundidade estratégica, né, para usar um termo militar. Então, você tem de fazer o quê? Você tem de criar condições de levar essa guerra para os seus vizinhos. Né? Então, por isso que virou essa coisa toda em torno do Mossad, né, da espionagem israelense, das ações de falsa bandeira. Né? Sim, é isso. Essa é a forma de guerra que eles dão conta de sustentar, que é a sabotagem. E todos os países ali estão sendo sabotados. Todos. Né? Então, assim, para desmantelar essas estruturas que podem, que são os inimigos da grande Israel, os inimigos dos grandes objetivos do sionismo, né? Então, assim, o ISIS ele foi muito funcional para a causa sionista, né? Então ele derrotou um problema que Israel tinha na Síria, né? E hoje está tudo caladinho. Israel controla de fato a Síria hoje. Ninguém vê falar do governo pós-Bashar al-Assad, né? Porque é um submisso, um governo fantoche. Né? Aí, derrotando isso, o ISIS acabou, ninguém mais fala disso, e agora passa para atacar o Hezbollah, que o Hezbollah é parte do eixo de resistência, então tem a ver com a grande estratégia iraniana, que é agora a principal oponente, é quem pode fazer frente, é um país grande, um país poderoso regionalmente, o Irã, é quem pode fazer frente a essa estratégia de Israel. E às vezes poderia parecer teoria da conspiração, né? É porque, não, isso é loucura, como é que tem essa grande estratégia aí, como é que o Israel está pensando nisso tudo? Cara, é só pegar os discursos do Netanyahu nos últimos períodos. Ele fala, não, Israel tem de virar a grande Esparta. Né? O que ele está falando disso? Qual é a imagem que ele está passando? É aquela coisa lá do filme, não é nem da história, do filme, né? Que Israel tem de ser uma sociedade ultra militarizada, que é isso que Esparta é, ultra militarizada, para derrotar o quê? O que Esparta estava lutando? Lá no filme, vamos lá no filme. Está lutando contra Dario. Dario era de onde? Da Pérsia. Saca? Uhum. Olha o ponto de imagens que a gente pode tirar disso. Esparta significa, nesse contexto, o Ocidente. É uma cidade grega. Onde ele está se colocando? Olha que mensagem ele está passando. Que é um filme horrível, inclusive, Esparta. Quem gosta dos 300 aí, é um filme horrível, fascista. Né? Porque primeiro tem um lado, um pessoal eugenista, assim, né?
quem nasce fora do padrão espartano é jogado do penhasco. Tem gente que gosta disso, né? Acha que isso é legal, tal, assim. Só aquele, né, aquele físico, tal, aquele negócio dos soldados, né? Espartanos. Era uma sociedade, putz, sociedade militarizada, baixa cultura, né? Era isolado num lugar pobre, né? E que tinha pretensões, inclusive absurdas ali, né? Aí é outra história da luta da guerra contra Atenas. Não vamos entrar nisso agora, senão a gente não para a conversa, né? Mas assim, quando o Netanyahu reivindica Esparta, ele está reivindicando esse lugar fascista, inclusive, né? E quem viu o filme lembra que de um lado os perfeitos de Esparta, corajosos, e do outro lado era o quê? Eram pessoas escravizadas, eram monstros, eram pessoas deformadas, eram, sabe, eram o mal ali, era um satã, né, uma coisa assim. Essa visão, né? E é isso que o Netanyahu está propondo, né? Aí entra até na cultura pop agora a, a narrativa, né, da Grande Israel. Então, assim, a gente tem de ir decodificando isso, né? Então, esse é um primeiro ponto que é importante a gente destacar, é que Israel cada vez mais passa mensagens que indicam que existem pretensões sólidas da Grande Israel, não é teoria da conspiração. Sim. E tem uma coisa aí, quando se fala da Grande Israel e do projeto Israel, Israel não conseguiria ser o que é hoje sem o protetorado dos Estados Unidos, né? Que também é essa ponta de cabeça do Ocidente dentro do Oriente Médio. Mas, ao mesmo tempo, quando o projeto da Grande Israel começa a tomar forma e ser consolidado, não há um risco de Israel não precisar mais dos Estados Unidos e aí, de fato, ser a potência hegemônica da região? Esse é um assunto fundamental, assim. Esse é o ponto, na verdade. E aí conecta com a ideia de que Israel também sabe que nós vivemos um momento de transição de uma situação unipolar, onde os Estados Unidos realmente era o grande hegemon da geopolítica, para uma situação onde seu poder, mesmo ainda forte, dominante, principalmente militar, mas já não é o que era antes. Já tem sinais de esgotamento e ascensão de novos polos, né, de fusão de poder, regionais ainda, evidentemente, com limitações. Vamos pensar que a China chegou, num ponto de vista de ultrapassagem, na dimensão geopolítica dos Estados Unidos. Não chegou. Ainda está no caminho, está, enfim, está se articulando, evidentemente é um projeto extremamente forte e que rivaliza os Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos perde força e ele ainda não tem mais condição de exercer o domínio que tinha na região. E esse é um problema para Israel. E uma oportunidade. É disso que nós estamos falando. Aí é a hipótese de trabalho que a gente tem de ir avançando, pesquisando. É um pouco o que a gente tem dedicado. Assim. Qual que é a hipótese? Em um cenário de decrescimento do poder de Israel, um cenário de decrescimento ou de condicionamento relativo do poder dos Estados Unidos no mundo e no Oriente Médio, Israel atua para fazer uma substituição enquanto principal ator ocidental no Oriente Médio. Essa é a tese. É nossa hipótese de trabalho. Né? Então, o quê? Significa que existe ali uma relação entre Israel e os Estados Unidos de colaboração, né, competitiva. Ao mesmo tempo que colabora, Israel precisa do Ocidente, precisa dos Estados Unidos, ao mesmo tempo ele quer superar os Estados Unidos na região e se consolidar como
esse ator principal com objetivos próprios na região, de domínio, de colonização, etc. Então, vai ocorrer, e a gente pode aqui abrir um debate sobre isso, é só a gente pesquisar o grau de tensão que ocorre entre Netanyahu e Trump. Né? Trump quer sair do atoleiro, né, que ele mesmo se fiou, achando que iria ter uma vitória rápida contra o Irã, né? Israel quer a escalada. Então, existe uma divergência aí. Ele quer uma escalada. Por que ele quer uma escalada? Porque ele, com os próprios recursos, não consegue, mas ele pode usar os recursos dos outros para atingir os objetivos dele. Então, os ativos militares dos Estados Unidos e do Ocidente em geral, na ideia do Netanyahu, na ideia do sionismo, devem ser utilizados para enfraquecer o inimigo direto de Israel na região, né? E colocar Israel numa situação de superioridade, supremacia. Né? Então, é isso. Então, eles querem desgastar ao máximo o Irã, porque ele é o inimigo imediato, mas a Turquia também está na lista, lá na frente. A gente não falou muito da estratégia turca, né? Mas, Não assim, entra ainda. Mas, então, está na linha. Então, imediatamente, quanto mais ativos militares os Estados Unidos e o Ocidente usar contra o Irã, melhor para Israel. Então, Israel vai sim ficar procurando criar medidas para escalar esse conflito. Porque se Israel ele não colocou os Estados Unidos numa armadilha? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque o Estado, de alguma maneira, o Israel tem muito poder de pressão dentro da sociedade norte-americana, principalmente nas elites norte-americanas. Né? Na cultura, na economia. Né? Existe, então, a comunidade judaica é muito forte e exerce uma pressão muito grande nos atores políticos dominantes no bloco de poder dos Estados Unidos. E no Ocidente como um todo. Essa pressão passa tanto, sim, pela relação política envolvendo tanto a identidade ideológica, mas também financiamento de políticos, apoio, né, a diferentes aos partidos, etc. Mas também através da chantagem, né? Seja uma chantagem mais soft, né? Que é aquela assim, olha, nós estamos sendo atacados de novo, vocês não vão fazer nada, né? Então, utiliza o genocídio, né, do nazismo contra o povo judeu para justificar qualquer coisa. Inclusive, né? O genocídio do povo palestino. Inclusive o genocídio do povo palestino, que é um absurdo, né? Então, assim, por causa dessa barbárie que foi feita pelo regime nazista, você não pode ser contra, não pode falar mal, não pode criticar Israel. Isso é um absurdo, né? Mas utiliza disso até coisas mais pesadas, né? Como as operações de compromat, né? Que é aquelas que significa você envolver lideranças chaves do mundo ocidental em escândalos como pedofilia, o caso Epstein, por exemplo, que era agente do Mossad, né? Então, assim, ele tem ali os arquivos comprometedores, tinha, né? Morreu, mas arquivos comprometedores de boa parte da elite política, econômica e cultural do Ocidente. E claro que eles vão usar isso. E usam isso o tempo todo, usam isso no Oriente Médio com as lideranças árabes, né? Usam isso, usam arquivos, usam esse tipo de informação para pressionar. Né? É uma forma de fazer a guerra, é uma guerra que a gente não vê, é uma guerra invisível, mas eles se portam dessa maneira. Então, essa relação com os Estados Unidos, então, assim, fazendo essa pressão em diferentes dimensões, arrastou os Estados Unidos para um conflito. Os Estados Unidos achou que poderia resolver a partir da decapitação, né? Então, você atacou, né, a liderança máxima do Irã, você resolveria a fatura. Não aconteceu, o Irã
estava preparado para isso, porque ali não é uma questão de uma liderança, é a questão de um regime político, de um bloco e de uma ideologia que está capilarizada, de uma coesão política da sociedade. Então, assim, não é uma questão de liderança apenas. Então, eles não conseguem. E aí é um problema, aí é uma limitação cognitiva dos Estados Unidos. Qual que é a limitação cognitiva? Eles acham que todo regime político é uma questão de direção. É uma questão... o problema é fulano, é a liderança. Se eu destruo a liderança, tudo é um castelo de cartas. Tudo desmonta. E não é verdade. E alguns lugares é assim, mas não é em todos. E no Irã não é o caso. Esse é o problema da única filosofia estadunidense, que é o pragmatismo. Exatamente. Ele tem lá sua potência em alguns aspectos, mas ele tem pontos cegos, né, de interpretação da realidade. E aí é a limitação do ator mesmo, né? Já dizia o Carlos Matos, né? É a limitação cognitiva. Ele não consegue entender o outro em outros parâmetros no seu dele, né? É a mesma coisa, mas se você, por exemplo, se houvesse a eliminação do presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos ia acabar? Não ia, né? Não ia. De fato, não ia. Nesse sentido, vamos lá, vamos pensar um pouquinho mais aqui. Deixa eu lembrar. Só uma pausinha. Rapidinho, deixa eu fumar aí. Eu tava com a pergunta na cabeça e fugiu, cara. Tá indo bem, cara? Tá, não, você tá indo muito bem. Eu não tô participando muito para você desenvolver mesmo. E depois eu tento me soltar um pouco mais para ser mais um bate-papo, assim, sabe? Mas tá bom, você é bom, né, cara? Você tem... Valeu, cara. Vamos lá. O que eu ia falar, caralho? Vamos lá, me ajuda aqui. Isso. A gente estava falando que Israel tem uma relação de colaboração competitiva com os Estados Unidos, isso, que interessa ao Israel a escalada, e interessa aos Estados Unidos a resolver o problema, estabelecer não a paz, mas uma relação menos conflitiva com o Irã. Tem duas perguntas. Não tá. E, Pedro, essa questão dos Estados Unidos é uma questão da arrogância do império ou da construção da filosofia dos Estados Unidos? Assim? A grande estratégia dos Estados Unidos, ela se esbarra nela mesma, nesse sentido? Porque, na verdade, quando a gente vê, os Estados Unidos foi derrotado pelo Irã, né? Quando ele assina aquele acordo, já foi desrespeitado, mas assina o acordo, inclusive no Palácio de Versalhes, né, que é muito significativo, aí ele decreta a sua própria derrota. Ao mesmo tempo, quando Israel e Estados Unidos têm essa colaboração, qual termo você usou mesmo? É colaboração competitiva, né? Isso. Inevitavelmente, há um enfraquecimento dos Estados Unidos como potência global e unipolar. Então, são duas perguntas. A primeira, da arrogância dos Estados Unidos, se a grande estratégia deles esbarra neles mesmos. E a outra coisa, como os outros atores globais estão enxergando isso. Porque nesse conflito, você vê a China e a Rússia, por exemplo, mais observando do que intervindo. Então, como é que começa a se criar esse desenho de uma mudança de um mundo unipolar para um mundo multipolar? A posição diplomática dos Estados Unidos, que é uma diplomacia coercitiva, né? Ela é arrogante, evidentemente, porque ela subestima as capacidades de resistência, né, dos outros povos, e assim em vários momentos, né? Foi no Vietnã, foi assim, na Coreia foi assim. Então, a forma como se porta em relação
ao Irã não é diferente, segue essa linha. Há uma arrogância de achar que pelo seu domínio militar, né, você consegue todos os seus objetivos, e não é verdade. Outra coisa é a ideia de que os outros povos não são capazes de resistir. Eu acho que tem muito esse elemento mesmo que é um traço do imperialismo, né, que é essa visão discriminatória de achar que não tem inteligência, não tem estratégia do outro lado, né? Então, tem essa dimensão. Agora, a realidade no terreno, então, também fez eles entenderem algumas coisas. Que você precisaria para controlar o Irã, você precisaria uma invasão por terra, e que isso teria um custo muito alto. Né? Eu não sou um especialista militar, então eu não saberia te dizer exatamente, mas pelo que eu li, tinha cálculos que falam em 600 mil homens, né, soldados para ocupar o Irã, que é uma geografia difícil, é um país que é cercado, né, por montanhas e daria uma vantagem no terreno para quem está se defendendo. Então, você pode fazer uma tentativa de saturar por ataques aéreos, mas que isso também tem um alto custo, né, alto custo financeiro, né, para o atacante. Claro, você teria danos objetivos à infraestrutura do Irã, mas não necessariamente iria derrotá-lo. O outro elemento, que foi a tentativa, né, de por dentro você criar cisões na sociedade, criar uma espécie de revolução colorida, a partir da ideia, né, mais popularmente conhecida como guerra híbrida, ali também não deu certo, porque existe uma coesão social. Né? Então, a guerra híbrida parte da ideia de que você vai explorar desconfortos, né, tensões internas para você implodir o sistema e criar uma mudança de regime. Também foi uma tese que não funcionou. Né? Não funcionou na Rússia, não funcionou ali, não funcionou na China, tentaram em Hong Kong, tentaram em criar lugar. Né? Funcionou em outros. Então, há uma arrogância, mas a realidade do terreno mostrou que não era possível do jeito que eles queriam. Né? E que eles tiveram um custo muito alto. Então, os ativos estadunidenses na região foram muito afetados pelos ataques iranianos. Né? E aí já ficou muito popular nas análises, não vou repetir, né? De uma relação, inclusive, de custos. Né? O sistema defensivo iraniano é muito mais barato de ser produzido do que o ataque dos Estados Unidos, com mísseis caríssimos, né? E também se expondo de maneira muito, muito forte, por exemplo, com o uso de porta-aviões, que é hoje uma arma militar que está sendo superado pelo desenvolvimento de drones, de foguetes hipersônicos que carregam explosivos, e que um porta-avião, que é uma máquina lenta, seria incapaz, né, de resistir. Então, eles não conseguiram usar os principais ativos dele, que é o poder marítimo. Né? Então, os Estados Unidos é uma potência, é a baleia, né, na geopolítica, é a potência marítima. E eles não conseguiram fazer que toda a força que eles têm pudesse produzir o efeito que eles desejavam no terreno. Então, eles, diante disso, eles têm de fazer um recuo. Né? E o recuo é essa negociação e assinar, né, o acordo, né, com o Irã, porque o Irã realmente mostrou que ele tem supremacia sobre o Estreito de Hormuz e ele consegue, de fato, controlar, né, a entrada e a saída de embarcações. E aí tem a questão, ali tem 20% de toda, né, o petróleo do mundo saindo por aquele estreito, que está sob controle iraniano, e o Irã utilizou isso muito bem, mas tem o outro aspecto também. A comida que vai para o Kuwait, para o Catar, para o Bahrein, para os Emirados Árabes, passa também por ali, ela tem de entrar, porque eles não produzem a própria comida. Então, significa também manter
manter esse estreito fechado significa que os principais aliados ali do CCG, né, o Conselho de Cooperação do Golfo, ficariam sem suprimentos, né? Além disso, outros ativos militares, como armazéns, bases militares dos Estados Unidos na região, foram bombardeados, foram danificados gravemente. Então, sabendo disso, o custo do ataque foi muito alto e o Trump não quer se envolver nisso. E aí, o que nos leva a afirmar que para ele a melhor saída é uma saída negociada ali com o Irã, diante da derrota que ele teve no campo de batalha? Já no ano passado, nós tivemos a assinatura da nova estratégia de segurança dos Estados Unidos. E lá já está expresso que os Estados Unidos teriam uma nova relação com o Oriente Médio. Inclusive, expressamente no seguinte sentido. Fala algo do tipo assim, tentando citar de cabeça. As razões históricas para a permanência dos Estados Unidos no Oriente Médio já foram superadas. Isso está expresso no texto. Algo muito próximo disso que eu estou falando. Né? Significa o quê? Não vamos retirar. Nós vamos ter uma outra relação. E aí eles falam, os Estados Unidos está produzindo muito petróleo, não precisa disso e tal. É verdade também que os Estados Unidos está produzindo muito petróleo, um petróleo diferente, mas um custo maior, evidentemente. Depois a gente pode até fazer um outro programa falando só da questão energética. Mas o que é fundamental é que os Estados Unidos já sinalizou que quer um outro padrão de relação e que vai se voltar para a América Latina. Então, ele vai se concentrar a partir desse mundo que está se modificando e está se transformando em algo mais multipolar, ele vai estar produzindo um recuo para garantir o seu domínio, a sua supremacia nas Américas. Então, esse é o grande contorno. E o Irã sabe disso, e essa é uma oportunidade para o Irã afirmar sua estratégia. Então, no sentido, como o Irã percebe a coisa, vamos dizer assim, a conjuntura está favorável ao Irã, né, do ponto de vista geral. Israel pensa o seguinte, olha, sem os Estados Unidos eu não consigo, mas também é uma oportunidade para que Israel se projete como dominância, porque se não for ele, será o Irã. Né? Então, também, agora, tenta arrastar e aproveitar o máximo dos Estados Unidos na região para conseguir se afirmar, do ponto de vista de Israel. Né? Então, essa discussão. E o que traz mais uma camada de contradição nisso é que, vamos lembrar que o Irã e, surpreendentemente, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes entraram no BRICS. E o Egito também entraram nos BRICS recentemente. Então, você tem atores importantíssimos na região que, de uma maneira assim, é um acontecimento bastante importante, saem da esfera dos Estados Unidos, no caso da Arábia Saudita, né, e dos Emirados Árabes Unidos. Olha que interessante. Então, você tem aliados históricos ali que estão migrando, ou pelo menos estão diversificando as relações comerciais com um polo que é um polo que, né, rival dos Estados Unidos, né, no caso do BRICS. Então, falando da China, da Rússia, tem a ver com esse movimento. E que era algo impensável, por exemplo, você ter um Irã e a Arábia Saudita no mesmo bloco. Né? Então, vendo isso, há uma mudança de placas tectônicas aí. Nós estamos vivendo um momento muito, muito interessante, muito decisivo. Né? E esse é o papel. E o papel da China é dar estabilidade para o BRICS, da Rússia dar estabilidade para o BRICS, com limitações enormes que o BRICS tem, sabemos. Por exemplo, vamos lá citar um exemplo, a posição da Índia em relação ao conflito é péssima. Né? A Índia dialoga com Israel, né? E está no BRICS.
Então, é uma outra camada de problema que a gente precisa analisar. Israel procura, por exemplo, fazer uma articulação com, isso já historicamente, né, com países da região que não são árabes. Né? Então, por exemplo, antes tinha uma relação com o Reza Pahlavi, do Irã, né, foi derrotado nisso, mas tinha uma relação com os curdos, que é uma população que também não é árabe, né? Então, tentava estabelecer ali uma relação, tem ali tem uma relação com os curdos, né? Procurou fazer relações com a Etiópia. Qual é o problema? A Etiópia está no BRICS também. Procura ter uma relação com a Grécia, porque também está no entorno. Então, eles, inclusive, em uma reunião que o Modi teve com o Netanyahu, inclusive, falou: precisamos criar um sistema, uma espécie de hexágono de segurança na região, para dar estabilidade na região. Que contava com quem? Com a Índia. Uhum. Né? E explora a tensão que a Índia tem com o Paquistão. E o Paquistão, porque o Paquistão tem relação e se coloca como em diálogo com o Irã. Olha como é que a coisa vai Ela vai tomando uma camada.